Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso, nessa parte de estática para sistemas estruturais em aço. Vamos ver agora uma introdução, basicamente com o objetivo de apresentar os principais conceitos, as leis de Newton e forças e momentos. Muito bem. Vamos começar pelo arco natural, que é óbvio que ao apreciarmos esses arcos, não tem como a gente não imaginar que durante toda a história da humanidade isso foi algo que foi intrigante e que ao mesmo tempo fez imaginar como seria possível de reproduzir esses arcos para vencer vãos bastante grandes. Notem que os materiais são distintos, não é o mesmo material, são materiais diferentes. Isso aqui parece ser um arenito. A forma do arco é diferente. Então, esse arco é praticamente só o peso próprio que tem, não tem nada aqui em cima. Esse outro tem uma massa bastante grande aqui, ele é mais circular. Esse aqui é mais abatido em relação aqui. Esse também é abatido, tem menos massa aqui em cima. E esse é mais empinado, é quase gótico, a quantidade de massa que tem aqui em cima. Então, a primeira pergunta é essa: o que determina a forma, a geometria do arco natural? A primeira hipótese é o tipo de material, né? Arenito, etc. Dessas rochas. A segunda hipótese pode ter havido alguma fragmentação geológica que produziu isso. Então, sim, terremotos. Então, são respostas da geologia. A gente também pode imaginar o seguinte: vejam que a massa, a carga sobre o arco, que o arco está aqui só. O arco é essa parte de cá. O resto é peso. Varia. Então, a forma também depende da carga. Isso a gente pode comprovar facilmente fazendo alguns experimentos em ferramentas computacionais. Segunda pergunta é essa: como ocorre a transmissão do peso, ou seja, as forças, as cargas, para o solo? Como é que essa massa que está aqui chega aqui, que é o local mais estável? Essa transmissão parece óbvia que vem por aqui, tentando comprimir esses lados. Então, a gente consegue quase que visualizar. De fato, está aqui o arco romano, um produto imperial, feito por todo o Império Romano, da Ibéria até a Dácia. Eles fizeram aquedutos em tudo quanto é lugar. Era uma maneira, inclusive, de deixar ocupadas as legiões, que quando não tinha guerra, e ficava 20 anos sem ter guerra, tinha que fazer alguma coisa. Então, eles se especializaram nisso. Esse aqui é o aqueduto de Segóvia. Notem que não tem argamassa. É uma coisa assim extraordinária. Notem que tem enchimento, não tem arco romano sem enchimento, sem peso extra. Ok? Essa foto é minha e eu vou fazer uma aproximação aqui para vocês verem como é impressionante esse aqueduto. Bom, a gente está curioso para saber como é que essas forças chegam ao solo, né? Então, um arco tem uma tendência a abrir. Então, surge uma reação horizontal, um empuxo, e tem que ser combatido. Os romanos combatiam fazendo um arco atrás do outro, porque uma componente de um anulava do outro. Algumas vezes, quando eles estavam sozinhos assim, esse empuxo era suportado por uma barra metálica, por exemplo. Ok? Então, vejam que
é um produto que levou muito tempo a ser desenvolvido, e com isso a gente entende que na parte interna tem compressão, na parte externa pode ter tração, e rocha é muito ruim a tração. Daí que os romanos enchiam de peso morto para dar uma espécie de pré-compressão. Ok? Então, essa é a minha hipótese para essa pergunta. Por que as formas do arco natural são diferentes do arco romano, que é circular? É essa. Primeiro, fazer um círculo é muito fácil de construir. Basta um cordão, né, e um lápis, você faz um círculo no chão e faz uma forma, faz as cambotas para fazer a, a, a forma, e você consegue fazer isso de forma quase que industrial. Né? Isso tem uma sistemática fácil de ensinar também, e com isso, e como o arco circular não é a forma mais otimizada para o arco, que tem que ter pura compressão, eles enchiam com peso para fazer com que o arco, que é esse vão aqui, ficasse todo comprimido. Notem que esse aqui é um arco muito abatido. Galileu diria, é uma parábola. Não, não é. Precisou da invenção do cálculo diferencial para descobrir que essa curva aqui, ou seja, um arco sobre o próprio peso, é uma catenária, a famosa catenária. Não é uma parábola, parece, mas não é. E aqui é o ápice da construção romana em arcos, né, que é uma cúpula do Panteão, e que é uma cúpula nervurada, percebam as nervuras aqui. Esse material de enchimento é mais leve, vocês conhecem bastante a história. Esse óculo aqui em cima é uma coisa surpreendente, né? Esse vazio. Quando chove muito, aqui tem o sistema de drenagem muito bem feito. Tem que saber construir essas coisas. E quando chove pouco, o efeito chaminé prova, e já fizeram experimentos, não deixa a chuva entrar, porque fica um ar quente aqui subindo. Então, é uma obra de engenharia humana extraordinária. Outros arcos importantes, já na Idade Média, foram os arcos botantes das catedrais góticas. Esta é Chartres. Notem que esses arcos botantes são essas peças aqui, esses contrafortes, são feitos para levar o esforço do vão, que não tem outro aqui, como os arcos romanos. Note a forma em cruz da catedral. E esse aspecto verde, muitas vezes era dado porque eles usavam ardósia ou folhas de cobre, que ficavam esverdeadas. Notem que é bem inclinado para tirar logo a água, a neve e tal. E essa estrutura desse telhado é madeira, geralmente é madeira. E por dentro tem esse forro belíssimo, forro que protege a igreja, que quando pegava fogo nas coberturas lá do telhado, o fogo em alvenaria e pedra, rocha, protegiam. Esse sistema em diagonais cruzadas também, fantástico, né? Tudo isso foi feito para deixar a lateral livre para colocar luz dentro da catedral, né? A catedral românica anterior, ela é muito escura, vinha lá dos romanos, né? E aqui os vitrais inundavam de cor as catedrais. Notem também que esse azul, conta a lenda, composição desse azul, foi enterrada junto com os vidreiros, que era do manto de Nossa Senhora, e esse azul, Chartres, eles queriam que ninguém soubesse como é que era a sua composição. Histórias, né? De novo, aqui na Idade Média, Alta Idade Média, já 1240, a gente vê esse celeiro que ainda está de pé, e você visualiza na treliça, nas peças, como caminho e esforço, provavelmente. Aqui,
com certeza, em compressão. Aqui dá a impressão que tem uma tração aqui para suportar isso aqui. Né? Aqui compressão, obviamente. Mas aqui está em flexão, hein? Esse trecho pequenininho aqui. A carga vem horizontal. E essa é uma ponte de André Palladio, esse gênio renascentista, que fez várias pontes, ainda funciona ainda hoje. E esse detalhamento que está aqui em madeira poderia ser usado hoje para construir essa ponte. De novo, aqui a gente vê para onde está indo os esforços. Por experimentação, obviamente. Não tinha cálculo. Eles tinham muita tradição e intuição. Bom, voltamos a Newton. Newton nos persegue. Então, aqui a gente tem a primeira lei de Newton, de 1687. Peço licença para ler. Lex unus, corpus homini perseverare in stato suo, quem divel movendi uniformiter indirectum, nisi contenus aviribus impressis cogitur statum illum mutare. Desculpem, não resisti. Desculpem meu latim. Eu sou do tempo que a missa era em latim, acredita? E no final do primeiro grau, que a gente chama aqui hoje, né, que chama latim, resolveram dar para a gente um semestre de latim, que para mim permitiu entender a gramática da língua portuguesa, que é terrível, e latim é muito claro, a sua gramática. Mas sim, o que diz a primeira lei? Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por força aplicada sobre ele. Então, Newton estudava movimento, por isso ele precisa do cálculo. E aqui, ele está dizendo que não tem aceleração, porque está parado ou está em movimento retilíneo uniforme, que não é o caso das estruturas de construção. Né? Mais do que usualmente, mais do que geralmente, elas estão paradas. Né? Estáticas. Então, essas são as equações que determinam a estabilidade, a estática de uma peça em repouso. Ou seja, é o equilíbrio de translação dado por essas forças no plano em XY, mas se for no espaço XYZ, e o equilíbrio de rotação, que pode estar equilibrado em translação e está girando. Então, essas duas equações têm que simultaneamente atender como condição necessária e suficiente para garantir que o corpo está seguindo a primeira lei. E agora a terceira lei, que poupa usei do meu latim. A toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Ok? Então está aqui uma figurinha do Salvador, mostrando os dois rapazes aqui fazendo cabo de guerra, cabo de força. E se um solta, todo mundo sabe que o outro vai cair do outro lado, vai entrar em movimento. É isso. E essa outra figura também mostra algo que está dito ali, ação mútuas de dois corpos, um sobre o outro. Então, aqui eu tenho uma escultura sobre um pedestal, uma escultura sobre o outro. Aqui é a ação da escultura sobre o pedestal e aqui é a reação. Ação, reação. Convenhamos que foi uma grande inventividade imaginar essa abstração que existem forças transmitidas pelo contato, que é uma lei, ação e reação. Que de volta aos gregos, com sua obra imperial também, porque por toda a Magna Grécia fizeram templos, no sul da Sicília tem templos espetaculares, que eu não conheço, infelizmente, mas visito como turista pela internet. E esses templos eram obras espetaculares. Vejam que aqui, eu já disse que é estruturalmente
errado, entre aspas, né? Porque, na verdade, a gente já sabe que a pedra funciona melhor como arcos, certo? Em compressão. Porque essa viga, que a gente sabe que é uma viga, vai ter tração aqui embaixo. E a pedra funciona muito mal com tração. Há quem diga que esse ritmo, essa distância, era baseado em filosofias, né? Mas lógico que tem um aspecto prático, técnico, construtivo aqui, que é o tamanho que conseguiriam fazer essa peça e também de levar essa peça lá para cima. Não era brincadeira. Olha a altura disso aqui. Certo? Então, as vigas é o nosso objetivo agora. Na metade do século XIX surge essa viga extraordinária, essa ponte Britânia. É o ápice do Império Britânico, da era vitoriana, com esses leões imperiais aqui na fachada, na entrada, protegendo a entrada da ponte, que era, o trem passava com vapor e com tudo aqui por dentro. Notem que os pilares seguem mais para cima, quase que como esperando talvez a necessidade e a oportunidade de virar uma ponte pêncil, que era muito usado na época. Eles achavam que isso não ia ficar em pé, né? Essa ponte foi feita pelo Stephenson. Está aqui os leões imperiais. Eu vejo esses leões, me lembro do jogo Zelda, quando chegava lá em cima, os leões levantavam e vinham atrás de você. Não sei se vocês jogaram Zelda. Desse lado, ali é o Stephenson, falei, severo, fleumático britânico, e aqui está o Isambard Kingdom Brunel, um engenheiro extraordinário. Ele é realmente assim o significado da Revolução Industrial. Ele fez pontes, coberturas, que ainda hoje funcionam, pontes que ainda hoje funcionam, navios. Olha a corrente que está atrás do rapaz ali. E fumava muito charuto. Infelizmente, morreu cedo por conta disso, lógico. Sabe disso. Comparando as duas pontes, essa é Saltash. Notem que é um arco, elas vêm de um vão semelhante, e essa aqui tem muito menos peso do que a outra em termos de material, muito mais esbelta. E é um arco com uma grande novidade. Percebam que não tem contraforte no final. Um arco ajuda o outro, mas quando chega no final não tem nada. Então, o que ele fez para suportar o empuxo? Aí ele teve essa ideia genial de colocar esse tirante aqui, fazendo essa estrutura auto-equilibrada. Isso aí que dá ideia do que está acontecendo. A compressão, aqui tração, e aqui fica a reação de compressão, vindo a força aqui para baixo no pilar. Então, essa ideia de vetores, que são essas entidades matemáticas com 3 atributos, intensidade, direção e sentido. A intensidade é o tamanho do vetor, direção é a inclinação, esse ângulo aqui, a tangente, e o sentido é essa setinha, para cima, para baixo. Etc. Então, a soma de vetores se faz de modo diferente. Então, isso permitiu entender muito sobre as estruturas. Essas gravuras são de um livro chamado Estática Aplicada, da metade do século XX, que era assim que se calculava na metade do século XX. Aliás, isso se estendeu até a década de 70, entre os engenheiros, e até a década de 90, nos cursos de arquitetura, usando grafostática. Os arquitetos têm uma grande facilidade de fazer isso. Vocês vejam que ele explicava como que o empuxo, fácil de verificar, como o empuxo do arco, que é agora de alvenaria, chega até aqui embaixo, né? Porque à medida que eu vou agregando massa, eu vou direcionando o vetor que está um pouco inclinado para a vertical, para que aqui embaixo só tenha compressão. Note que ele, inclusive, levou em conta o vento aqui.
Depois dar uma aproximação para a gente verificar isso que se chama, funicular. Esse gráfico aqui, o grafo, que faz o equilíbrio dessas forças aqui. Eu tenho a força R aqui, está vertical, que aqui com a sua componente na direção do arco R1, que é a componente que vai ser redirecionada pela massa da cobertura. Desse outro lado de cá, além do vento, vejam que a cobertura é metálica já não é de madeira. Então, eles faziam igrejas ainda em alvenaria no século XX. Então, note que é um detalhamento muito preciso, um desenho muito bem feito, terça, chapa de nó, isso aqui parece que são cantoneiras, o apoio, muito bem feito o desenho. Bom, então agora vamos introduzir essa questão do momento de uma força, começando com Arquimedes, que já dizia: dê-me um ponto de apoio numa alavanca que eu mesmo erguerei o mundo. Ou seja, um braço de alavanca muito grande, uma pequena força é capaz de levantar uma força muito maior. A gente tem aqui o equilíbrio entre o rapaz e a garota aqui. O rapaz pesa mais. Olha aqui, isso aqui inclusive dá intensidade, né? O vetor peso maior. A moça pesa menos. Para ver equilíbrio entre um rapaz e uma moça, já que tem pesos diferentes, para a gangorra ficar equilibrada, as distâncias terão que ser diferentes. Então, o rapaz está mais perto, o moço um pouco mais distante. Isso garante o equilíbrio. Porque se o rapaz ficar na mesma distância que a moça, vai girar para lá, e a moça fica de castigo. Então, notem que aqui, W1 mais W2 equilibra aqui. Uma reação, R igual a W1 mais W2. Então, na vertical está equilibrado. Mas para ter o equilíbrio de rotação, é o produto que interessa. W esse D1. Então, esse aqui faz a tendência a girar anti-horário, esse aqui faz a tendência a girar horário. Então, o produto é que tem que ter igual para ser igual para ver equilíbrio. Então, o momento é isso. Força vezes uma distância. Força vezes a distância. Estão equilibrados porque os dois pesam a mesma coisa, a mesma distância. Agora, a distância aqui é maior, o rapaz ficou de castigo. Não. Os pesos são iguais. 80 unidades aqui. Agora, um rapaz mais pesado, 90. Menino mais leve, 60. O total é 150 aqui. Equilíbrio de translação vertical. E aqui eu tenho uma distância de 4, aqui uma distância de 6. 60 vezes 6 faz girar assim, 360. 90 vezes 4 faz girar ao contrário, 360. Então, um menos o outro, 0. Por isso que fica equilibrado. Então, o momento de uma força é isso. É força, ela tende a girar um corpo em relação a um ponto. Então, notem que aqui é o polo. Eu tinha acento. Não sei por que tirar. E aqui está a força em sua linha de ação. Aqui é a linha de ação da força. A gente sempre considera força vezes a distância perpendicular, que é chamado de braço, também braço de alavanca. Essa distância perpendicular. Não é essa distância diagonal aqui. A gente pode demonstrar por que não é. Para considerar essa distância diagonal, eu teria que decompor a força. Ok? Então, a gente sempre pega, que é fácil de medir, a distância perpendicular. Ok? Não é a distância na diagonal, é a perpendicular. Isso é fácil de demonstrar aqui. Então, força é sempre, que é cuidado com o braço, que é uma chave de boca, que é o polo. Eu aplico a força perpendicular à chave, todo mundo sabe que é o mais eficiente.
Então, o momento, ou a tendência de giro é força vezes o braço de alavanca, que é o tamanho da ferramenta aqui. Então, e se eu aplicar a força na vertical? O momento vai ser força vezes a distância perpendicular. Essa distância perpendicular aqui, que é chamada de B, é L seno de θ. O θ é esse ângulo aqui. Então, imagina aqui o ângulo, o oposto sobre a hipotenusa. Θ, oposto sobre θ. Então, o total aqui é FL seno de θ. Mas L seno de θ é B. Então, muitas vezes é mais fácil chegar lá e medir logo o B. Ok? Do que pegar o ângulo aqui e fazer, né? Vai lá e mede. Aqui tem uma demonstração de que por que é F vezes a distância B perpendicular. Tá? Então, aqui está a força na vertical, foi decomposta numa componente na direção da ferramenta, que passa pelo polo, e uma perpendicular, FY, que também, usando o seno, eu descubro que FY é F seno de θ, que é esse lado aqui. Então, F de x passa pelo centro de gravidade, pelo polo, perdão, portanto, não produz momento, não produz rotação. Empurrando aqui, não vai produzir giro. E FY vezes o L dá o momento. Então, aqui eu tenho o F e o seno de θ vem do FY, e o L é o braço de alavanca. Então, sempre força vezes a distância perpendicular ao polo. Outro conceito importante é esse de binário. São forças iguais e opostas. Tem vários. O saca-rolha, a gente tem que fazer, né? Forças iguais. Mas o mais fácil de visualizar é a volante de um automóvel. Então, o binário tem forças iguais e opostas, portanto, elas estão em equilíbrio, separada por uma determinada distância. Normalmente, o polo, quando a gente faz de vigas, ele está falando do centro de gravidade. Então, F vezes D2, uma direção, F vezes D1 na mesma direção, aqui ele fez a convenção ao contrário que a gente usa. Não tem problema. Mas você veja que o F é igual, põe em evidência, o sinal é o mesmo. Ó. Isso aqui gira assim, isso aqui também gira assim. Igual a zero, vai dar um igual ao outro. E como essas distâncias D1 a D2 é D, a gente conclui que o momento é F vezes D. Perdão. F vezes D. Ok? É essa força vezes essa distância. É assim que funciona uma viga de concreto. Compressão na parte de cima, tração na parte de baixo, separado por um braço de alavanca. Em resumo, primeira lei de Newton, terceira lei de Newton, ação e reação. Momento de uma força é a força vezes a distância perpendicular. Binário, são duas forças iguais e opostas a uma distância perpendicular. Está ali. Então, são esses os conceitos preliminares, essa introdução à estática que a gente vai precisar seguir nos próximos capítulos. Até breve.